Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Teve um outro caso que pouco antes da posse do Biden, 8 oficiais generais das Forças Armadas dos Estados Unidos assinaram um documento para as tropas dizendo que o Biden era o presidente, que não havia dúvida a respeito disso. Gente, eu tenho quase 40 anos de experiência, eu nunca vi isso. 8 oficiais generais precisarem assinar um documento para dizer quem é o presidente da República. Isso passou para as tropas. O documento está na internet, vocês podem procurar. Eu fiz vídeos disso, etc. Expliquei. O que isso quer dizer? Que você tem vários e graves problemas dentro das Forças Armadas Americanas. Tá? Um deles é o problema dessa teoria da raça crítica aí. Porque o Milley é um cara que só pensa nisso. O tempo todo dele é gasto estimulando o estudo. Eles chamam ele de General Woke. Né? O tempo todo usado assim para estimular o estudo da teoria, a disseminação da teoria da raça crítica nas Forças Armadas Americanas. O que é isso, raça crítica? Essas coisas de ideologia de gênero, diversidade, etc. E tem muita reclamação na Marinha, professor, que às vezes você não pode reprovar um aluno na parte de competência técnica dele, porque ele pertence a uma minoria, etc. Então os oficiais ficam meio... Que é subjetivo e aí pode dar margem. Pode dar problema. E isso, você vai ter problema lá pra frente. Um cara que é operador de radar, que ele tá abaixo da crítica, você aprova esse cara, um belo dia ele vai fazer uma colisão. Um belo dia esse cara vai deixar uma colisão acontecer. Eu acho o seguinte, a gente tem uma frase no exército que é muito sábia, ou desemboca ou não desemboca. Se o sujeito, não. O que é isso? Ou faz ou não faz, ou é competente ou não é, Vilela. Independente de quem seja. Você está numa situação de guerra. O inimigo está pouco se lixando porque ele está vendo. E os ele está vendo a tua estão farda e vai meter bala. E os acidentes estão aumentando. Então você tem vários problemas dentro das Forças Armadas. Aumentando, desculpa, estão aumentando aqui? Lá. Lá. Acidentes estão aumentando. Você está vendo muito. Acidentes eles chamam de Mishap, né? Class A Mishap, né? Um acidente do classe alfa que é de perda total. Então você tem aeronave que cai no mar, você tem colisão de navio, você tem incêndio. Você tem acidentes nos porta-aviões, você tem muita coisa. Eu falo que eu acompanho mais a Marinha dos Estados Unidos. Né? Então, eu acho que o outro lado sabe disso. Iranianos sabem disso, chineses sabem disso, russos sabem disso, que os Estados Unidos estão num mau momento. Então... Mas viram no Biden uma figura mais fraca, pelo menos é o que vendiam isso pra gente, né? Que o Biden... Ele é mesmo. Então, o Trump, qual seria... É claro que é um exercício de adivinhação, talvez, mas... Qual vocês acham que seria... Quais seriam as ações do Trump? Ele seria um negociador com Putin? Você disse se ele assumisse agora ou se ele tivesse... Se ele continuasse. Se ele continuasse. Se ele continuasse, eu acredito que ele ia manter a negociação. Não ia ter essa guerra. Não ia ter essa guerra. É mesmo? Agora, eu acho que não teria também. Se ele assumir a presidência, o estrago está feito. A gente não pode considerar também toda a estrutura burocrática do governo norte-americano que se mantém independente de eleição. Inclusive, o Trump, pelo Trump, teria uma aproximação ainda maior pela Rússia. Só que ele era boicotado muitas vezes pelos oficiais generais. Se dependesse dele, né? Se dependesse dele, a aproximação ia ser maior. Porque qual que é a visão do Trump? Que é a visão de muitos republicanos. O verdadeiro inimigo dos Estados Unidos, o grande rival para o século XXI dos Estados Unidos, não é a Rússia, é a China. E os Estados Unidos sozinho com a China não vai ter condições. Daí, precisar o apoio com a Rússia. Além do que, também, tirar a atenção do leste europeu, porque essas tropas, essas forças que agora vão ter que ficar aqui, vão ser precisas lá no Pacífico. Putz. Percebe? Não, o Biden fez o estrago que, independente de quem entra, se o Trump voltar, o que eu acho difícil, professor. Porque essa bagunça começa com Não tem como voltar atrás. Você acha que ele já volta? Tá, agora... Que ele volta, ele tem chance. De se eleger. Eu acredito que se mantiver do jeito que tá, com a popularidade do Biden, eu acho que o Trump volta. Mas o estrago tá feito. Ele não vai poder chegar agora e tirar também tropas facilmente. Não, agora não tira mais. Se o Trump entrar, não pode fazer isso. Não, já tá o estrago feito. Aqui já virou um espinheiro. Uma coisa que alguns analistas falam é que o grande erro dos Estados Unidos na guerra do Iraque foi manter as tropas lá tanto tempo, naquele lamaçal do Oriente Médio, dando espaço geoestratégico para a China construir a maior frota, a segunda maior frota naval do planeta, aumentar as forças armadas deles gigantescamente, deu um respingo muito positivo para a China, a guerra que teve no Oriente Médio.
e agora se repete entrando em Fora outro o gasto, lamaçal no leste europeu. Ou seja, quando eles finalmente conseguem sair do Oriente Médio, se veem enroscados agora numa situação do leste europeu. Cara, então os Estados No Unidos longo tá prazo, numa sinuca absurda, Que então. eles criaram. Mas Que eles mesmos criaram. aqui a gente tem que considerar também que eles estão errando. A gente não sabe se dependendo, vocês não têm interesse de realmente ver a linha, a fogo pegando, jogar lenha na fogueira. A gente não sabe. O que acontece nos bastidores da Casa Branca. Olhando de forma crítica, é um péssimo jogo, só que a gente não sabe. Que talvez seja bom esse conflito para eles tensão, ganharem um novo protagonismo. Não, pro protagonismo, povo mas- americano eu acho que não é, mas Pro povo pra americano, quem não. controla a política, porque Mas qual seria a vantagem? Isso que eu queria entender. Talvez uma nova guerra fria, completamente especulativo, tá? Tá. Só para deixar claro, eu sei quando eu tô sendo especulativo e isso não é uma leitura científica, Não, mas tem base o que analítica. você tá falando. É especulativo. Mas a gente tem que considerar o tamanho do papel do Estado durante a Guerra Fria, que foi perdido no pós-Guerra Fria. Exato. O orçamento... Praticamente os militares tinham cheque em branco para fazer o que queria. Entendeu? E aí, de repente, você chega nos anos 90, não tem mais Guerra Fria, esse cheque acabou, agora precisa compensar. A gente não sabe, de repente, que tipo de forças da indústria que vão ser beneficiadas com novos pacotes de cheque em branco. É. A gente não sabe. a gente só sabe de uma coisa, né? O público vai pagar essa conta. Ah, Assim. sempre. Vai pagar. Olha, eu acho o seguinte. Você tinha falado da gente comparar com outras guerras, né? Eu acho que é inevitável, a gente sempre nos Estados Unidos, a gente acaba voltando pro Sudeste Asiático, a gente acaba voltando pro Vietnã. Em 1967 para 68, que foi o auge assim, da guerra do Vietnã para os Estados Unidos, eles chegaram a gastar 9,6% do PIB com gastos militares por causa da guerra. Aí você vem depois no governo Nixon, você acaba com o padrão ouro americano. A guerra, você pega do final da guerra do Vietnã até hoje, você vê que a distância da média salarial, entre o chão de fábrica e o CEO aumentou pra caramba, só aumentou. Ou seja, você teve uma população que na verdade foi empobrecendo de lá É que pra você cá. também tem uma questão também que é global, que esse período de 1950 para 2000 foi o período de maior produção econômica na história. Sim. Né? Tanto que você pega o pessoal da tua geração, só com o ensino médio, conseguia comprar uma casa, um carro e sustentar 3 filhos. A nossa geração tá lascada. Exatamente. Sim, mas é aí que tá o problema. Isso né, no mundo professor? inteiro, não só lá nos Estados Unidos. Mas eu acho que lá o que aconteceu mesmo, o problema sério que eles têm foi a concentração de renda, né? Isso não tem mais como fugir disso. Outro dia eu vi uma americana falando num documentário que eles deixaram de ser uma economia de produção para ser uma sociedade de consumo. Então é muito difícil isso daí. Uma boa parte da classe média americana está recorrendo ao cartão de crédito, né? E isso você vai ter tensões sociais lá na frente. Em função desses problemas econômicos, você vai ter tensões sociais. Eu acho, e assim, eu acho que a sua análise, ela vai muito bem nesse ponto. A partir do momento em que esses outros interesses querem uma nova Guerra Fria, querem um novo aumento de gastos militares na Europa Oriental, a sociedade americana vai pagar a conta e o buraco vai aumentando cada vez mais. Você quer ver um negócio? Vamos pegar a Guerra do Afeganistão. A Guerra do Afeganistão durou 20 anos aí, e há quem diga que ela custou 2 trilhões de dólares. Ninguém sabe quanto que ela custou. Eu vou pegar a estimativa mais baixa, que é os 2 trilhões de dólares. Tem gente que fala que é o dobro, eu já ouvi gente falando que é o triplo disso, eu duvido, mas tudo bem. Vamos pegar a mais baixa. 2 trilhões de dólares. São 100 bilhões por ano. 100 bilhões você construiria aí por baixo, uns 6 porta-aviões nucleares por ano, durante 20 anos. Né? Esse dinheiro ele vai fazer falta na contenção dos chineses no sudeste da Ásia, que é o maior problema dos Estados Unidos, não é a Rússia. A Rússia não é nada perto da China. O maior problema é efetivamente a China. Só que os planejadores americanos ou não estão vendo isso, não estão querendo ver. Agora que vai ser um problema, vai. Não tem como. O grande desafio dos Estados Unidos é a China. E agora, contando com uma Rússia à mercê dela, é uma vitória chinesa. E os Estados Unidos, diga-se de passagem, eles têm sorte até, digamos, aliás, todos nós, né, que a China não pagou para ver também de aumentar a escalada na direção de Taiwan ou então de apoiando mais abertamente o governo russo. Mas pode vir a acontecer isso ainda? Acho que não.
Acho que não. Eu também não acho que é a cara do chinês. Você não diz o fazer quê? guerra. O de Taiwan ou a questão de Taiwan. aumentar? Não, eles não têm, por enquanto, eles não têm logística para entrar em Taiwan. Colocar tropas em Taiwan. Por enquanto, eles são muito deficientes na parte de desembarque anfíbio, tropas transportadas, eles ainda são muito deficientes. Mas, não à toa, já é o próximo passo deles. Focaram muito na construção lá da marinha de superfície e de submarinos, o próximo passo agora é anfíbio, né? Mas eu não sei se até no longo prazo até eles não vão conseguir tentar absorver Taiwan de uma forma mais pacífica. Se eles até. puderem, eles vão fazer. Eu acho que a intenção do chinês, se puder absorver... Que eles não vão... Uma coisa é certa. Como vai ser feito, eu não sei. Eu só sei que eles não vão desistir. É porque estrategicamente é muito importante lá, né? Essa Taiwan barreira. é uma coisa... Enquanto Taiwan é hostil, está numa posição anti-China, pró-Estados Unidos, é a mesma coisa que o tempo todo eu for conversar com você com uma arma na tua barriga. É. A hora que Taiwan... É como se tivesse em Cuba uma coisa... Eu acho que mais importante do que Cuba. Tá? É, né? Mais importante, talvez. Porque também tem o seguinte, a hora que a China tiver um controle efetivo sobre Taiwan, ela pega uma linha de posições defensivas que vão desde a ilha Hainan, no sul da China, aí vai para Taiwan, subindo em direção à Península Coreana, e as pessoas também especulam muito errado também, achando que a Coreia do Sul é pró-Estados Unidos e anti-China, e não é. Não é? Não é. Pelo menos boa parte da estrutura de Estado sul-coreano ele é neutro. Eles não querem se envolver nessa conflito. Eles já têm problemas maiores, né? Para a Coreia do Sul, a aliança com os Estados Unidos é perante uma ameaça norte-coreana, não contra uma ameaça chinesa. Ah, tá. Porque com a China tem a questão do Japão, que para os sul-coreanos é muito mais preocupante. O que preocupa o Estado sul-coreano é um Japão militarizando de novo. E não uma China. Percebe? Então eles têm uma situação muito complicada. Assim, a Coreia do Sul vai jogando de uma forma... Enquanto dá para jogar neutra nessa questão China e Estados Unidos, eles vão jogando. Entendeu? Daí até que muitos analistas militares americanos não põem muito a mão no fogo de quanto dá para se aproximar da Coreia do Sul, porque eles não sabem se numa situação qualquer a Coreia do Sul não se posiciona pró-China. Né? Até tirando eles de contratos de alguns tipos de veículos militares também. Então, mas enfim, aí pegando da ilha Hainan, que não tem o mapa aqui, mas pegando da ilha Hainan, Taiwan, indo em direção a península coreana, eles têm uma posição defensiva que blinda o núcleo Han, que é a principal posição defensiva, a posição geopolítica chinesa. Dá para eles praticamente um livre acesso a todo o Pacífico e Sudeste Asiático sem nada ameaçar a estrutura vital deles. Ah, então é questão de tempos. Taiwan é vital entendendo. para os Estados Unidos e para a China. Quem dominar Taiwan vai ficar numa posição de ofensiva perante o outro. Mas eu acho que o Taiwan é um objetivo nacional do chinês. Dificilmente eles vão desistir disso aí. Não pode, né? Eles não podem. Assim como os Estados Unidos também não pode. Mas é que tá, né, professor? Olha só. O problema todo é o que a gente tem dos Estados Unidos, né? E é até bom você comentar isso aí. Interessante pro pessoal. Os Estados Unidos abandonaram os vietnamitas, abandonaram os curdos, agora estão abandonando os ucranianos, né? Abandonaram os afegãos. Taiwan sabe que não dá para confiar, né? Não dá para contar. Não dá. Mas é que tá de novo aquela questão de geopolítica. Não é questão de confiança. A questão para os Estados Unidos, se eles pudessem largar Taiwan, eles largariam. Mas a questão é mais barato manter Taiwan aliada ou deixar ela na mão da China? Por mais caro que seja a presença com Taiwan, é mais caro perder Taiwan. Porque isso vai botar os Estados Unidos com um rival geoestratégico no Pacífico. Mas aí a gente cai nisso aqui de novo. Tendo esse problema, eu reconheço. Eu acho que é crucial. Será que precisava se criar outro? Será que foi inteligente isso? Isso tá sendo parte, Vilela, daquele jogo de consequências que eu falei para você, daquela outra guerra. Sabe, das consequências disso tudo. A gente não sabe. Mas dá para colocar um grande culpado isso? Porque estão culpando o Putin, simplesmente. Quem que é o grande culpado desse conflito? Eu colocaria o Ocidente como todo. Por quê? De novo, por 14 anos, a Rússia deixou claro que a linha vermelha era a Ucrânia. Pagaram para ver, ação gera reação. A reação russa foi, vamos reagir. Acharam que não ia reagir. Se eles não reagissem, o Putin ia ficar enfraquecido lá dentro. É difícil dizer. Eu acho, não sei se ia ficar enfraquecido, mas a gente não ia ter uma situação tão grave.